atores mesmo se morreram de verdade. Pô, é uma ficção, né? Isso aqui é uma ficção, é uma piada, é humor. É Se não sátira. tiver- É sátira. O que é uma sátira? Você pega a realidade e você exagera, usa de humor e tal. Se pegar os jornais de Minas Gerais, os programas jornalísticos dos últimos 8 anos, toda hora vai ter uma charge, uma caricatura minha. Exato. Já fizeram um enterro meu, já fizeram um boneco meu de tudo quanto é jeito Coisa lá. mais normal, era você ver Normal. caricatura com nariz de Pinóquio, de político, tudo isso. Agora você concorda que anormal é ministro do Supremo querer virar estrela na área de comunicação? Porque em outros países, quem Mas é por quê? magistrado... Mas por quê? Por causa de declarações? Não, eu falo porque o judiciário, tradicionalmente, é um poder reativo, é um poder aonde os magistrados se manifestam raramente, é assim em todo o país, sério. Só aqui no Brasil que nós temos aqui ministros estrelas, que querem aparecer, que querem estar na mídia. Em países sérios, rarissimamente, um ministro do Supremo, um juiz da Suprema Corte dá uma entrevista, aparece num evento público. É raríssimo. Eles prezam pela discrição. Isso sempre foi praxe na magistratura. Depois que o Lula assumiu, isso começou a mudar aqui no Brasil. Parece que a esquerda quer que o judiciário tenha uma forma de atuar diferente do que ocorre em outras democracias. Não estou falando que isso é inédito, não. Sempre foi assim. Mas foi incluído já no inquérito das fake news ou não? Foi encaminhado. O Mendes falou que o conteúdo vilipendiou a honra e a imagem do STF e de sua própria pessoa. Disse ainda também que em abril, né, que ele falou isso, Zema Zócolo governou Minas Gerais porque obteve liminares da corte acusando de incoerência por atacar o tribunal publicamente enquanto dele se servia. O que você tem a falar sobre isso? Você já teve alguma ação na justiça? Sim. Já. Você deve ter ganhado ou perdido. Claro. Algumas ganhou, outras perdeu. Quando você ganhou a ação, você ficou em dívida com o juiz que foi favorável a você? É óbvio que não. Ele acha que eu estou em dívida com ele. Ele deu uma decisão favorável a Minas Gerais, baseada na legislação, na Constituição, que é o que você acabou de ler. Exato. E ele julga que por ele ter dado essa decisão, eu tenho dívida submissão a ele. Eu também julgo que não tenho, da mesma maneira que você. Concorda? Ele deu uma decisão a favor de Minas Gerais, porque a lei assim permitia, entendeu. E julga que ele é que fez algo por Minas Gerais. Você vê a cabeça dessa pessoa. Você viu que ele ofendeu os homossexuais. O que ele falou? Você não viu? Ele até se desculpou depois. Eu vi, mas eu quero que você explique. Ele disse que eu iria me sentir ofendido se fosse feita uma brincadeira onde eu seria considerado homossexual ou ladrão. Ô, louco. Igualou homossexual. Como se fosse um crime ser homossexual. Um crime, exatamente. Entendeu? Pra você ver o grau de preconceito desse senhor. E ainda falou mal do meu sotaque. Acho que você está me entendendo. Eu troquei umas 2, 3 palavras aqui, não foi? Né? Pineira com mineiro, foi né? Isso, né? O que você fala é parecido com português, mas não é português. Que não é português. Né? Você quer de Penápolis, aliás, você só nasceu lá, mas a região ali toda fala de maneira bem semelhante à minha. Sabe o que o mineiro acha de nudez, né? Não. É melhor nudez do que no nosso, né? Nós não estamos depois das 11 horas da noite, não, viu? Isso é muito bom. Viu? Mas aqui, não podemos negar que essa série viral impulsionou seu crescimento nas redes, né? Pelos números que eu tenho aqui, foram quase 500 mil seguidores em uma semana. É isso ou foi mais? Você tem essa medição? Foi aproximadamente isso, foi. 500 mil de seguidores em uma semana. Imagino que também alguma pesquisa que venha daqui a pouco também deve ter crescido nas pesquisas, provavelmente, né? Mais gente te conhece hoje. E a sátira é uma maneira muito inteligente muito poderosa de você estar mostrando, né?
Porque você lê um texto jornalístico é meio pesado, mas na hora que você vê uma sátira ali, aquilo fica... Apelido pega, brincadeira pega, a gente sabe como O que ser é. humano gosta disso, Pois igual é. o Tadalazema aí. Tadalazema. né? Eu ia né? pedir então o Zene. Zene é um senhor de Lene com com Zema. Ô Zene, Diga. pergunta sobre o Supremo então. Tem alguma que completa o que foi Não, falado? acho que respondeu, sim. Mas manda, quais eram as Deixa eu perguntas? achar aqui, era uma só. Ele fala que é o seguinte, o Felipe Mendonça, ele falou assim, você chama os ministros do STF de intocáveis. Para você, a família Bolsonaro também é intocável em relação às críticas suas, por não te prejudicar eleitoralmente? O Novo é um partido subserviente ao bolsonarismo? Boa pergunta, hein? E agora? Boa pergunta. Bom, primeiro nós temos de lembrar que o Bolsonaro está até detido. Tá preso. Está preso, né? Então acho que ele não é tem intocável, nada... né? Se fosse intocável, não tava Não preso. tem nada de intocável. Eu já recebi e continuo recebendo críticas de muitos bolsonaristas, até porque Por quê? tenho visões diferentes. Durante a Mas em que- pandemia, em Minas Gerais, nós fechamos diversas regiões, cidades, no período mais crítico da pandemia, tanto é que Minas teve um dos menores índices de óbito do Brasil durante a pandemia, quando se mede por 100 mil habitantes, e diferente do que o presidente fazia. E nós temos muito em comum e muito diferente também, mas respeito o presidente. Falo que durante o governo dele não houve escândalos. Ele é uma pessoa pró-Brasil. Tenho certeza que se ele tivesse à frente do Brasil, muito provavelmente esses escândalos que nós estamos vendo aí não teriam acontecido, ou se tivesse, teriam sido numa proporção muito menor. E a outra pergunta é... se é pró-bolsonarista, Isso. o pessoal do Novo tá batendo no Supremo. Eu não tô vendo o bolsonarista bater no Supremo, não. Tá aí uma diferença muito atual, né? O pessoal do Novo coloca para fora, né? Eu já falei isso, o Novo é um partido coerente, é um partido que tem princípios, que tem valores, queremos quem tem voto, mas se quem tem voto está envolvido em escândalo, não fica no Partido Novo. E nós sabemos que os grandes partidos do Brasil hoje tem muita gente boa, mas também tem muita fruta podre aí. Então, no Novo, nós temos essa diferença. E eu acho que isso dá segurança para o eleitor. Agora, como o Novo é um partido de direita, ele sempre vai estar muito mais próximo, né, do bolsonarismo do que do PT, do PSOL, sem dúvida alguma. Agora, nunca foi um braço. Inclusive, vamos deixar claro, eu nunca fui do mesmo partido do Bolsonaro. Inclusive, em 2022, eu fui reeleito em primeiro turno, sem apoio do Bolsonaro, e mesmo assim dei total apoio para ele continuar a tentativa de reeleição, que infelizmente não deu certo. E em Minas Gerais, entre o primeiro e o segundo turno de 2022, nós avançamos 600 mil votos pró-Bolsonaro. Me dou bem com ele, estive com ele em agosto, ele quer que nós tenhamos mais candidatos pela direita, respeito ele e espero que a justiça seja feita. Agora, concordar 100% com as ideias de uma linha, eu não concordo com de nenhum ser humano. Eu tenho as minhas ideias. Eu só ajoelho para Deus. Para mim não existe Deus na Terra, como algumas pessoas consideram, né, que algumas pessoas são. Eleito vai ter anistia? Se for eleito? Vai ter anistia. É um absurdo pessoas que participaram de uma manifestação serem enquadradas como tentativa de golpe de Estado. Naquele 8 de janeiro de 2023, lá em Brasília, não houve disparos, não houve feridos, não houve mortos. O que houve foi uma manifestação, depredação, vandalismo, que precisa de punição por esse tipo de ação. Vandalismo e depredação, e não tentativa de golpe de Estado. Um absurdo, um senhor aí que doou R$500 para ajudar no transporte de ônibus, pegar aí 20 anos de prisão. Só país totalitário que age dessa forma. Tá certo. Fala, Leni.
Ó, tem uma pergunta aqui do Júlio César, ele está falando o seguinte: diante do rompimento da barragem de Brumadinho em 2019, um dos maiores desastres socioambientais do país, e considerando que o senhor não estava e classificou o episódio como crime e tomou medidas emergenciais, o que mudou de forma concreta na fiscalização da mineração em Minas Gerais desde então? E por que tragédias como essa ainda geram desconfiança na população quanto à capacidade do Estado de prevenir novos desastres? Caramba, o cara mandou um podcast de pergunta, meu Deus. Isso aqui foi gigante. Mudou tudo. Eu falei quando aconteceu a tragédia de Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019, no meu primeiro mês como governador de Minas Gerais, que eu seria o último governador de Minas a enfrentar aquele tipo de tragédia. Fizemos a Lei Mar de Lama Nunca Mais, que foi aprovada em tempo recorde pela Assembleia, e desde então toda barragem que oferece risco está sendo descomissionada ou desmontada, para ficar mais compreensível. Das 57 que ofereciam risco, 18 já não existem mais. E as demais estão em processo de descaracterização. São milhões e milhões de toneladas, você não consegue remover isso, mesmo utilizando muitas pá carregadeiras, caminhões, de um ano para o outro. Mas a cada dia que passa, Minas Gerais fica mais segura. E se Deus quiser, não vamos ter eventos assim. Ó, o Luiz Felipe mandou uma pergunta grande aqui também, eu vou tentar resumir, mas ele fala... Por favor, né, Lênin? Ele fala sobre o caso da sua cidadania italiana ter sido questionada sobre suspeita de fraude. Ó, você tá vendo? O pessoal não encontra nada da minha vida. Foram buscar aí sua cidadania. Foram buscar a minha cidade. Tá vendo? Não teve corrupção, não teve esquema, não teve fraude. Teve sim um problema quando eu fui, e vai lembrar primeiro que eu tenho a cidadania. Se tivesse sido fraude, eu não teria conseguido. O despachante que eu contratei fez um convênio com um cartório na Itália para poder viabilizar a cidadania minha e de dezenas de outras pessoas, e esse cartório cometeu uma fraude. Imagine se o cartório onde você vai fazer a sua certidão de nascimento comete uma fraude. Você está envolvido no escândalo do cartório? Acho que eu não preciso responder mais nada. Vamos para a próxima. Vamos lá. O Júlio Lataro, ele mandou... Eu pediria que a equipe do Zema não fique se manifestando. Os caras assim... Que é torcida Tem agora? torcida, Os caras tudo assim, né? Nossa, respondeu bem, hein, Zema? Ô, se controlem, senão vão evacuar a área aí, tá? Exato. Por favor. Ó, o Júlio Lataro, ele tá perguntando o seguinte: Zema, sou mineiro, ele colocou SS do Paraíso. São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso. Tá vendo? Ó? SS do Paraíso. SS do Paraíso. Da onde fica isso, né? Aí ele fala aqui: se você pudesse fazer uma pergunta para o Lula e para o Bolsonaro, qual pergunta você faria aos dois? Deve ser pro Flávio, né? Provavelmente. Ó, eu ia perguntar para os dois o seguinte: quantos escândalos teve no seu governo? O Lula não ia saber contar e o Bolsonaro ia falar zero. Aqui foi. Foi? O que mais, Zema, você quer falar sobre antes de irmos para as 3 perguntas finais? Ó, eu quero... O que faltou? Primeiro, hoje é 1º de maio. Sim, dia do né? trabalho. Eu fiz questão de publicar na minha rede social, ó, tá aqui, Peraí. a minha carteira de trabalho. Eu trabalho desde que eu aprendi a contar.